Airbags salvam vidas. Mas você sabe realmente como funciona o airbag? Você sabia que alguns cuidados são necessários serem tomados, porque senão o airbag pode causar a mim e a você inúmeros riscos? Hoje você vai aprender tudo isso e mais um pouco. Você vai também entender como é que airbags podem ser um contexto para questões de química do Enem, de estequiometria, estudo da matéria, termoquímica e química inorgânica. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui agora. Aqui a gente tem conteúdos importantíssimos para você que quer acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem. O airbag é usado aqui no Brasil já há algumas décadas, mas faz apenas cerca de 10 anos que ele se tornou realmente obrigatório. Em 2014, se tornou obrigatório, qualquer veículo fabricado no Brasil precisa ter o airbag. Isso, inclusive, foi um motivo para que alguns carros saíssem de linha, né? Como é o caso das Kombis e entre outros, porque o custo para a implementação de airbags conforme as resoluções nesses carros era um pouco caro e isso tornaria a venda algo inviável. Mas o fato é que muitas vidas são salvas ano após ano pelo uso do airbag. Então essa é uma medida que, apesar de tornar o preço do carro um pouco mais caro, mas ela é muito útil porque realmente é muito importante para a segurança de qualquer pessoa. A verdade, galera, é que no Brasil, todos os anos acontecem dezenas de milhares de acidentes de trânsito. E o airbag é responsável por salvar vidas de um percentual dessas pessoas que se envolvem nesses acidentes. E não só salvar vidas, mas também de impedir que as pessoas possam ter acidentes, ter danos, riscos à sua saúde, se machucarem de forma um pouco mais grave. Então o airbag é de extrema importância. Mas apesar disso, também existem algumas preocupações, existem alguns riscos aí associados ao uso do airbag, e eu queria também alertar vocês um pouquinho sobre isso hoje. Mas então, eu preciso te explicar como é que funciona o airbag. No airbag, galera, você tem uma substância que é chamada pelos químicos de azida de sódio. É um sólido, como você pode ver aqui pelo índice. A azida de sódio, galera, ela se decompõe em sódio metálico e gás nitrogênio. Isso acontece em que situação, professor? Basicamente, o sistema de inteligência do airbag reconhece a situação de potencial perigo, ou pela freada brusca, ou pela colisão, enfim. E acende-se uma faísca elétrica e o sistema vai para uma temperatura de mais ou menos 300 graus Celsius. Ali naquele ponto ali onde está o sólido, a azida de sódio, a temperatura chega a 300 graus Celsius. E aí ela se decompõe. Isso aqui é chamado de decomposição porque é uma substância se transformando em duas substâncias. Então, um reagente formando dois ou mais produtos é uma decomposição. Como é que é uma decomposição pela ação do calor? A gente chama isso de pirólise, tá bom? A temperatura fica alta, então a decomposição pela ação do calor. E essa reação, ela produz o gás nitrogênio. Isso é muito importante, galera, porque você sai de um sólido para um gás. O fato de sair de um sólido para um gás implica em algo muito importante, aumento de volume. O volume aqui vai aumentar, galera. Muita gente acha que o gás do airbag está dentro do airbag, dentro ali daquele travesseiro, daquela almofada. E não tá. Lá dentro tem um sólido. Então pense uma colherzinha de um sólido que simplesmente vai se decompor, produzindo muito gás. Isso vai fazer com que aumente muito rapidamente o volume. E como o volume aumenta rapidamente, isso vai provocar que aquilo ali crie um sistema de amortecimento para você não ter um impacto muito grande naquele acidente. Então esse é o primeiro tipo de questão que o Enem poderia cobrar. Ele poderia cobrar que você soubesse aplicar para explicar o processo que acontece no airbag, seus conhecimentos aí de estados físicos. Então lembre, estado sólido, partículas bem próximas, atraindo-se muito fortemente, de forma muito organizada. No estado gasoso, elas se separam mais, praticamente não interagem mais e fica em estado caótico. E aí, em, sei lá, um segundo, menos que isso, o airbag já está todo cheio. Você sai de um volume ali muito pequeno, de, sei lá, 100 gramas, que vai ocupar um volume minúsculo, como eu falei, tipo uma colherzinha de azida de sódio, que se transforma muito rapidamente em lá 20, 30 litros, que vai preencher todo aquele volume do airbag. Agora, uma coisa que eu não falei para vocês ainda, galera, é o seguinte: existem alguns riscos associados ao uso do airbag. Existem questões mais mecânicas, como você não pode estar ali sentado no banco do passageiro com a perna estirada. Porque se você faz isso, quando o airbag abre, isso pode quebrar a perna da pessoa. Então, existem alguns detalhezinhos. O motorista não deve ficar muito próximo do volante. Senão, quando o airbag abrir, vai machucar a pessoa. Então, existem várias situações. Mas existem duas que são muito fora do radar das pessoas, na maioria dos casos.
A primeira delas, gente, é que uma substância produzida aqui é o gás nitrogênio, que é muito bom, é essencial para o processo. É um gás inerte, não reage com quase nada, mas você também produz sódio metálico, e o sódio é extremamente reativo. A gente está acostumado com o íon do sódio, que está no sal de cozinha, está no mar. O íon do sódio ele é pouco reativo, mas o sódio em sua forma pura, de substância simples, ele é muito reativo. Tão reativo que, tipo assim, ó, se botar na água, ele vai explodir. Ele vai reagir com a água produzindo gás hidrogênio, que é um gás muito inflamável. Então a gente precisa tratar esse sódio. Então dentro do airbag, além da azida de sódio, você tem nitrato de potássio. Por que vai acontecer? O sódio produzido no primeiro processo, daqui a pouco eu falo sobre as quantidades aqui, tá gente? Sobre o balanceamento. O sódio produzido nesse processo reage com o nitrato de potássio, produzindo aqui algumas substâncias menos corrosíveis. Tá, e qual é o perigo então, professor? O perigo é que apesar do óxido de potássio e óxido de sódio serem menos reativos do que o sódio, não são inflamáveis, por exemplo, são substâncias corrosíveis. São substâncias muito básicas. Só para você ter ideia, gente, o óxido de sódio ele pode ser usado para produzir hidróxido de sódio, que é o componente da soda cáustica. Então, isso provoca queimaduras. Queimaduras que podem ser leves, que vai causar algum incômodo por alguns dias, ou desconfortos por alguns dias, mas pode causar lesões graves. Algumas pessoas chegam a perder a visão dos olhos, porque o sistema ocular ali fica tão básico, o pH fica tão alto, que pode danificar permanentemente ali aquele olho. Então aqui aparece também, gente, uma questão de química inorgânica, tá bom? De você se ligar que óxidos com metais são óxidos básicos. Então algumas pessoas têm suas vidas salvas pelo airbag, mas o airbag causa um outro probleminha, que é menor do que o dano que será causado do seu airbag, mas que é o probleminha de quê? De poder causar queimaduras ali e causar prejuízo sim para essas pessoas, tá bom? Além dessas duas substâncias, é produzido mais um pouquinho de gás de nitrogênio. O segundo perigo, galera, que pouquíssima gente vai falar, é que essa reação aqui é uma reação exotérmica. Ou seja, é uma reação que libera calor. Você aprende isso em termoquímica, né? O ΔH é menor do que zero. Como a reação é exotérmica, gente, como produz calor nesse processo, qual é a consequência disso? A consequência disso é que a temperatura, por ficar muito alta, pode fazer com que as pessoas se queimem também. Então existe a queimadura pela reação química das substâncias básicas, mas também a queimadura que pode acontecer pela reação exotérmica. Às vezes a pessoa vai levar para o atendimento e não se sabe se a queimadura foi pela temperatura ou se foi pelas substâncias básicas ali presentes. Isso é algo que deveria ser assim no airbag? Não. Deveria ter algum sistema um pouco melhor para controlar isso. Na prática, nem sempre esse sistema funciona. Na teoria, gente, essas substâncias aqui, elas iriam reagir com o óxido de silício e essa substância produziria um tipo de vidro em pó que seria menos reativo, não que causaria queimaduras e não causaria dano a ninguém. Mas como acontece acidentes mesmo assim, em que as pessoas têm queimaduras por essas substâncias, então eu posso dizer para vocês que esse sistema não funciona 100%. Ainda salva muitas e muitas vidas, mas não quer dizer que ele está perfeito. Existem muitas coisas aí a serem corrigidas. Uma última questão que poderia aparecer, gente, envolvendo airbags, isso aqui eu já cobrei com os alunos do Química Enem 80+ no simulado. Para quem não sabe, eu tenho um curso preparatório para o Enem, e a gente faz ao longo do ano cerca de 6 simulados, um a cada 1,5 mês, mais ou menos. E uma vez me botou uma questão sobre isso, lá, falava sobre airbag, e queria saber sobre o volume produzido de gás de nitrogênio. Dava a massa de azida de sódio e perguntava o volume produzido de gás de nitrogênio. Aqui tem uma pegadinha, gente. Apesar da proporção ser de 2 disso produzindo 3 do gás de nitrogênio, não esqueça que você também produz gás de nitrogênio aqui, ó. Aqui você também produz gás de nitrogênio. Então você produz um pouco de gás de nitrogênio aqui e um pouco de gás de nitrogênio aqui. Então a gente precisa somar essas duas reações em uma reação só. E aqui vai uma dica, tá, gente? Isso em estequiometria a gente chama de reações sucessivas. Quando eu quero relacionar uma substância que está em uma reação com a substância que está em outra reação. Eu preciso somar as equações. E para isso, eu preciso cortar o intermediário. O que é o intermediário, professor? É a substância que é produto em uma reação e reagente na outra. Então, se você reparar, o sódio é o nosso intermediário aqui. Ele é produto na primeira equação e reagente nessa equação de cá. Então,
Para a gente cortar ele, a gente precisa que ele esteja em mesma quantidade no produto e reagente. Então o que eu preciso fazer é multiplicar essa equação por 5. Aí, conseguiria cortar o sódio, que teria 10 aqui, com o sódio de cá, que teria 10 aqui. E a reação completa ficaria: aqui tinha 2 de azida de sódio, né? Vezes 5, vamos ter 10 de azida de sódio, sólido. Mais aqui o nitrato de potássio, são os nossos reagentes. E como produtos dessa reação, nós temos o quê? Nós temos aqui o K2O e o Na2O, ok? K2O sólido mais Na2O sólido, aqui tem um 5. E olha só o nitrogênio, aqui produziria 3, né? Mas multiplicamos essa equação inteira por 5, então vai dar 15. E aqui tem mais um de N2, então produziria aqui 16 de N2 gasoso. A proporção aqui, gente, é uma proporção de 10 para 16, que a gente poderia simplificar e dizer que é uma proporção de 5 para 8. Então, quando você vai relacionar essas duas substâncias, você quer dizer que a cada 5 mol dessa, ou 10 mol dessa, né? Vou falar com 5 mol, tá bom? Simplificando. Você produz 8 mol dessa aqui. E aí, se você estiver ligado, né, gente, nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm, você produz um volume de gás de 22,4 litros por mol. Cada mol de gás produziria 22,4 litros. Como aqui a gente produziria para cada 5 mol de um, aproximadamente 8 mol do outro, estamos falando que para cada mol de azida de sódio, na CNTP, você produziria aí quase 200 litros. Então, como você não precisa disso tudo, né? Você coloca muito menos de azida de sódio. Sei lá, bota ali 2 mol, já é suficiente. Até porque a temperatura está alta e aí o volume que o gás vai ocupar vai ser ainda maior. Então, questãozinha aí maravilhosa sobre airbags, seja de estados físicos, seja de química inorgânica, seja aí de estequiometria. Pois é, galerinha, acho muito importante de frisar aqui o quanto que a implementação, a obrigatoriedade do uso de airbag nos carros é importante hoje. Tem matéria, se você for ler, que fala que 1% dos acidentes que poderiam ser fatais têm vidas salvas pelo airbag. Ou seja, se você tem 60 mil acidentes por ano, quer dizer que talvez ali, galera, quase 1.000 acidentes no Brasil por ano que poderiam ter vítimas fatais, não tem vítimas fatais por conta do airbag. Então aí são centenas de famílias que você tem a vida salva, né? Justamente por aplicação de conhecimento químico aí, até que simples. Mas isso não quer dizer que isso não venha com algumas preocupações. Espero que no futuro próximo a gente consiga aí dizer que temos um airbag que seja a prova de causar qualquer tipo de desconforto, seja uma queimadura, seja um tipo de lesão, né? Mas ainda estamos no caminho para isso. Mas é bom pensar que há, sei lá, 10 anos atrás, você ainda estaria na rua com carros sem airbags. Então já estamos no caminho para uma evolução muito boa. E é muito legal você pensar na química como responsável, né, por tornar a vida das pessoas melhores. O objetivo dessa aula de hoje foi justamente mostrar isso aí para vocês. Não quero que você também se perca aí não, tá, gente? O objetivo aqui é que a gente faça uma série de vídeos com o título A Química é o Mundo. E aqui meu objetivo é mostrar para vocês como a química é aplicada em coisas do seu cotidiano e como é que isso pode ser usado não só para te trazer mais conhecimento, te ajudar a entender melhor como as coisas funcionam, mas também como é que isso poderia ser um contexto no Enem, tá bom? Então esse é apenas o primeiro vídeo aí de muitos outros que vão aparecer. Não deixe de assistir nenhum deles, não. Se gostou do vídeo, dá seu like, deixa no comentário, fala algo aí que você queira que eu faça um vídeo explicando como isso funciona. E aproveita para se inscrever no canal, acho que já falei, e compartilhar seu vídeo aí com sua galera. Grande beijo para vocês e até o próximo encontro.